Fala aí, galera, amigos do Fábrica D, vamos para mais um assunto que a galera de específica tanto clama por ele, que é produto escalar, ou o nosso também conhecido produto interno. Produto escalar é uma operação entre vetores, que também tem esse outro nome, produto interno, depende da prova, como ele vai chamar, e que é uma operação, como o próprio nome diz, se tem o escalar no nome, quer dizer o quê? Isso vai dar um número. Fica ligado que existem dois produtos, o escalar e o vetorial. Escalar, escala, dá número. Vetorial, vetor, vai dar um vetor. Então, cuidado que apesar de no início da aula parecerem aulas parecidas, parecerem coisas muito iguais, pior que não. Uma coisa nada tem a ver com a outra, exceto que utilizam vetores nas suas continhas, nos seus cálculos em si. Beleza? Então, qual é a ideia aqui? A gente viu a primeira aula de vetores, viu como é que era a representação de um vetor no R2, com duas letrinhas, lembra? Abscisse ordenada, x e y. Viu como é que era no R3, com três letrinhas, abscisse ordenada aí, eixo das cotas. Esse nome o pessoal nunca esquece, que é x, y, z. E aí, independentemente de ser só com duas ou três letras, no R2 ou no R3, a gente vai ter como fazer esse tal de produto escalar. Claro, não é uma conta aleatória, inventei uma conta, vou sair fazendo de bobeira, tenho nada na vida para fazer, não tenho LOL para jogar, não tenho Dota, não tenho Xbox, e tô fazendo uma conta de bobeira aí porque é maneiro. Não, é claro que se inventaram isso, existe uma justificativa, existe uma utilidade, mesmo que um pouco restrita no campo das exatas ou da engenharia. Mas vai ter, que eu vou te mostrar agora aqui. Então assim, gente, como é que é a definição de produto escalar? Primeiro símbolo, esse pontinho gordinho aqui, ele é o símbolo de que eu estou fazendo o produto escalar entre dois vetores. Ah, minha gente, uma coisa muito importante. Nessa parte é essencial que você saiba discriminar o uso do pontinho e o uso da cruzinha. Quando é um número vezes outro, você bota nada, você bota um pontinho, você bota uma cruzinha, que é tudo a mesma coisa. Mas quando é produto escalar, aí não. Fica ligado. O pontinho gordinho, no caso aqui, Xande no terceiro ano, é justamente o produto escalar. Uma cruzinha, que não é o foco dessa aula hoje, mas te adianto que vai ser o chamado produto vetorial, beleza? Então, não usa isso à la Bondé, Deus dará de qualquer maneira, que você vai estar invertendo a utilidade de cada conta. Então, agora vamos ver a definição. Definição de produto escalar, se for no R2, né? Ou seja, estou trabalhando com dois vetores, U e V, de coordenadas x1, y1 e x2, y2. O escalar entre eles é uma conta que eu defino assim, ó. Você vai fazer o x do primeiro vezes o x do segundo e o y do primeiro vezes o y do segundo. Calma, que se você nada entendeu, eu vou te dar um exemplo agora aqui com número, tá? Para você não ficar viajante. Então, por exemplo, meu querido, exemplo 1 da aula de hoje. Se eu tenho dois vetores, menos 1 e 3, qualquer coisa, tá? E aqui 2 e 3. 2 e 4, só para o cara não pensar que tem que ser o y igual. Então, se eu fizer u escalar com v, e você fazer o x do primeiro pelo x do segundo, menos 1 vezes 2, e é fazer o y do primeiro pelo y do segundo. Meu amigo, atenção, que tem gente que parece que gosta de errar, e tem gente que já dá um jeito de fazer besteira aqui. Você não está fazendo uma distributiva, você está fazendo uma conta que é o x desse com desse, o y desse com desse e acabou, tá? Só isso. E essa conta vai dar o quê? Menos 2 na primeira parte, com 12 na segunda, o que vai ser igual a 10, tá bem? Como eu disse, vai dar um número. Se você está estranhando essa notação aqui, vale relembrar da aula passada que quando eu represento um vetor pelas suas coordenadas, que eu estou imaginando um vetor que sai da origem e cuja extremidade, cuja pontinha está numa flecha, que aqui vai terminar justamente
nesse ponto x1 e y1, tá bom? Essa aqui é a ideia aqui, beleza? Tá? Então, só para você não estranhar essa notação. Bom, isso aqui no R2. Se for no R3, aí o que você vai ter? Você vai ter, no caso aqui, que eu tenho dois vetores. O barulho aqui tá mal assombrado, galera. É a Anabelle aqui escondida, né? E aqui, ó, Antônio, tem alguém aí? Antônio é o nosso cameraman, que é o nosso homem secreto, é tipo Lombardi, cuja cara nunca pode aparecer. E aí você vai ter aqui, ó, três coordenadas, x, y, z, e aí é a mesma coisa, tá? Para você aqui pegar e fazer o escalar do U com V, vai ficar x1, x2, mais y1, y2, mais E1 vezes E2. Então, você vai ter isso daqui e aí também vai dar uma continha, também vai dar um número. É uma mera extensão desse pensamento, nada demais. Então, só para ficar aqui um exemplo, né? Tem gente que só aprende no exemplo, natural. Cada um tem a memória e a aprendizagem de um jeito diferente. Se eu tiver, então, aqui esses dois vetores e eu quero escalar entre eles, bem fácil. Ó, esse x com esse x, 1 vezes menos 1. Esse y com esse y, 3 vezes 2. E esse z com esse z, 1 vezes 4. Isso vai dar, então, menos 1 com 6 com 4 será igual a 9, tá? Então, isso aí é o conceito do escalar o quê? Cara, na verdade, o que eu estou te dando aqui? Eu ainda estou te dando a definição nua e crua, sem dizer aplicação, é claro que eu vou chegar lá, e você meio que aceitou Jesus. Ah, o cara tá falando que é isso, beleza, anotei aqui, copiei, aliás, dá o seu print, né? Tá, deu print, e tô vendo que dá um número. Agora, no próximo quadro, você vai aprender comigo como que isso é utilizado e vai ver que a principal aplicação disso é você achar o ângulo entre dois vetores. Não existia lá em analítica, em geometria analítica, que é uma matéria chata, de você achar ângulo entre retas? Agora você vai usar isso aqui para ver como é que você acha ângulo entre vetores. Me aguarda aí. Bom, meu querido, agora vamos ver propriedades antes de entrar exatamente em por que isso foi criado e como que isso é usado. Propriedades de produto escalar são fáceis. Novamente, eu peço que você não despreze essas propriedades, porque quando chegar em vetorial você vai ver que algumas coisas, que aqui você vai falar assim, pô, mas o cara tá falando óbvio. Quando chegar em vetorial, como assim engana e parece que algumas coisas lá são iguais às daqui, mas não são, aí tu vai entender por que eu alertei para você prestar atenção aqui, que lá tu vai ver que algumas coisas vão mudar bastante em relação a essas propriedades. Então assim, se eu inverto a ordem, né, é a tal propriedade comutativa, lá no fundamental da matemática. Cara, se você está combinando cada x com cada x e cada y com cada y do outro, é natural que quando você troque aqui a ordem e multiplique 1 por menos 1 ou menos 1 por 1, isso não faça a menor diferença. Você não vai acabar encontrando um novo valor se você só trocar a ordem que eu estou combinando e multiplicando os números. Quer ver? Então, tipo, o escalar com V é a mesma coisa que fazer o V escalar com 1. Só vou mostrar aqui porque alguns têm dificuldade, mas é uma coisa óbvia para outras pessoas, mas não é para algumas. Então, tipo, o que é U escalar com V? Você vai fazer 1 vezes menos 2 com 3 vezes 5. Isso vai dar menos 2 mais 15, que aqui dá 13. E existe também V escalar com U. Teoricamente, seria fazer o x desse com o x desse. Eu até sei que já escrevi nessa ordem, é uma parada que não faz a menor diferença. Só estou escrevendo na ordem contrária para ficar bem claro que eu estou fazendo agora daqui para cá e que isso não tem a menor relevância, já que realmente deu o mesmo número. Conseguiu? Viu para crer? Beleza.
Outra coisa, quando você vai fazer o escalar do V com W, tipo assim, eu vou fazer o escalar com outro vetor que, na verdade, é a soma desses dois. Cuidado, porque como isso aqui o tempo todo fica chamando atenção e parecendo que é uma conta de vezes normal, você pode querer aplicar as propriedades de multiplicação de números reais aqui. E tem hora que funciona e tem hora que não funciona. É que nem multiplicação de matriz. Você sai usando que é uma beleza, achando que é tudo igual, até que chega um momento que, pá, dá erro totalmente. Então aqui, nesse caso, não tem problema. Você, quando fizer aqui essa continha, você pode olhar como se estivesse fazendo uma distributiva que vai numa boa, tá? Tudo dá certo sem nenhum problema na conta. Então, fazer isso aqui, ó, é o escalar com V, mais fazer vetor U escalar com vetor W, ok? No stress aqui. Tudo bem, beleza, ok. Mas e aí? Ó, uma observação que eu vou precisar agora para usar para o próximo item, que não é nem muito bem uma observação, é algo que eu vou usar o tempo todo. Como que você encontra um módulo de um vetor aproveitando o gancho dessa matéria que a gente está vendo aqui? Você já deve ter visto isso aqui dentro de outras matérias, em triângulo retângulo, lá no início de analítica, e a gente está novamente batendo na mesma tecla. Que de repente o cara não sabe fazer uma contextualização e uma correlação do conteúdo visto. E a cabeça dele fica só com aquela parte visível de como calcular o módulo, ou isso, aquilo, quando ele pega uma questão gritantemente de analítica. E galera, a matemática é uma só. As exatas, na verdade, são uma só. Então você tem que saber em qualquer questão ou situação puxar isso aqui da sua cabeça. E aí, o que vai ser o módulo de um vetor? Bom, vamos aproveitar aqui que eu lembrei contigo como que você representa um vetor nessa notação. E aí você vai ter, no caso aqui, ó, que eu tenho um vetor que sai da origem. E aí, se eu quero, por exemplo, aqui, ó, o módulo dele, módulo de vetor, galera. É o mesmo módulo de vetor em física, o mesmo módulo de uma força. É o tamanho da flecha. É um Pitágoras. É isso, tá? Então você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai pegar, no caso aqui, ó, é só isso mesmo, professor Fortão? Menina. Então, ó, garota, você vai aqui, ó, pegar e aqui fazer o quê? Tá? Ó, lembra que tem aquelas duas barrinhas de módulo, que significa o tamanho do vetor, né? Isso aqui é o tamanho do vetor, é o módulo do vetor, tá? E que aí ele representa a hipotenusazinha naquele triângulo que eu tenho ali em cima. O módulo do U, ele vai ser a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? É isso que você vai ter aqui. Então, o que acontece aqui? Se você tem, por exemplo, um vetor de coordenadas, é simples. Você não tem que ficar fazendo um desenho para achar isso, amigo. Você tem isso aqui, ó, menos 1 e 3. Aí você quer achar o módulo dele, você só vai chegar e aplicar isso. O que vai ser o módulo desse U? Vai ser a raiz de menos 1 ao quadrado com 3 ao quadrado. É só isso, é? Daí você olha com aquela cara que parece o pintinho quando sai do ovo. Chocado. Então aqui, ó, você vai ter a raiz de 1 mais 9, ou seja, isso vai dar que o módulo do U deu aqui a raiz de 10. Beleza? Tranquilo? Bom, tenho isso em mãos, vou apagar aqui. E aí, como que isso se relaciona? Porque agora você está botando isso daí como observação pelo seguinte, que uma vez uma questão puxou isso daqui, e titio já quer te avisar para você não cair nessa cilada, que é a terceira propriedade. O que acontece quando você faz escalar de um vetor U com ele mesmo? Ué, vou fazer um xy e escalar com xy. Nada demais, né? Tá. Parece que não tem nada demais, mas tem. Porque olha só.
Você vai fazer x com x, né? E vai fazer y com y. No que você faz isso? Ni que isso surge no quadro. Ni que isso é feito. Você tem x2 mais y2. Mas olha isso e olha isso! O que você está vendo? Um babaca apontando no quadro. Fora isso. Essa conta aqui não é praticamente essa, só que tem a raiz como diferença? Pois é. Pois é. Quando você faz o escalar de um vetor com ele mesmo, isso tem uma relação com o módulo do vetor ao quadrado. Quando você faz o escalar de um vetor com ele mesmo, você pode falar que a raiz do escalar vai dar a raiz de x2 mais y2, ou seja, o módulo do u, ou que esse módulo do u ao quadrado é o escalar com u. Ou seja, você pode chegar aqui e falar que calcular o módulo de um vetor é fazer a raiz quadrada do escalar dele por ele mesmo, ou melhor, que você fazer o módulo ao quadrado de alguém é fazer o escalar de um vetor por ele mesmo. Tá legal? Essa que é a ideia aqui. Então, toma cuidado, que isso é extremamente necessário. Parece que não. Já teve questão em que isso foi usado. Beleza, galera? Então, ficamos por aqui. Segura aí que vem mais coisa importante, que agora que a coisa começou a aquecer e degringolar. Agora vamos decolar. Segura a onda. Fui! Bom, galera, agora vamos ver como que eu calculo o ângulo entre dois vetores, que é o motivo que me faz estar aqui hoje. Esse é o objetivo da aula. Calcular ângulo entre vetores com a ajuda do produto escalar. Beleza? Então, olha só, o que a gente vai ter aqui? Eu vou fazer um desenho que é assim, né? Por definição, o ângulo entre dois vetores é o ângulo que você enxerga quando eu enxergo, quando eu visualizo, enxergo quando enxergo é ótimo, né? Quando eu visualizo os dois vetores saindo de um mesmo lugar, como está aqui, tá? Você tem aqui a bundinha de um vetor acoplada à bundinha do outro, epa, tá? E aí, vamos fazer uma coisa que a gente aprendeu lá numa outra aula de vetores, que é o que é a diferença entre vetores. Até mesmo lá em cinemática vetorial, na aula do Thiago ou do Vilaça, não me lembro, acho que foi na do Vilaça, vocês viram o que é lá na física, tá? A diferença entre vetores. Aqui também tem uma aulinha dessas em matemática. E aí, a gente viu que a diferença entre vetores é você pegar e montar uma ligação entre as extremidades de cada vetor que eu tenho aqui dentro. Então, quando faço um vetor de V para U, esse U menos V aqui é ligando, né, a cabecinha na cabecinha do vetor, é que é a diferença entre esses dois vetores. Bom, o que eu vou fazer aqui? Se eu tenho essa galera, eu posso aqui olhar para os módulos deles, já que eu estou fechando um triângulo, e nesse triângulo eu tenho também um ângulo entre eles. Eu posso usar uma lei dos cossenos e achar alguma relação envolvendo esses módulos e esse ângulo, e aí eu coloco o ângulo no meio da história como eu queria. Quer ver? Como é que era a lei dos cossenos mesmo, hein? Isso aqui que é o lado oposto ao ângulo, esse módulo de U menos V ao quadrado vai ser igual ao módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado menos duas vezes um lado pelo outro, módulo de U, módulo de V, cosseno de θ. Cosseno de θ, que é o ângulo entre eles. Tá bom? Beleza, vamos guardar isso daqui por enquanto. Deixa isso aqui paradinho no canto dele. E aí, você vai perceber que eu vou fazer meio que um voodoo aqui, né? Voodoo é aqui o inesperado, que parece que não vai dar em nada, mas vai. Por outro lado, no entanto, contudo, todavia, whatever, a gente tem o quê, tá? Se você pega o U menos V e faz o escalar dele com ele mesmo, grande garoto. Você lembra o bloco anterior?
Quando você faz o escalar, tá, de qualquer vetor com ele mesmo, isso é a mesma coisa que o módulo daquele vetor ao quadrado. E aí você de repente estranha quando bota isso aqui. Mas tudo isso aqui é um único vetor. Como tudo isso aqui é um único vetor, continua valendo para isso aqui tudo. Esse parênteses inteiro é como se fosse um vetor W. W escalar com W, beleza? E aí o que vai acontecer então? Se eu quero saber o escalar de um com o outro, você vai pegar e vai fazer o quê? Ó? Distributiva. Porque nesse caso, a gente pode fazer uma distributiva como se fossem números normais. Então, vou ter U escalar com U, depois U escalar com V, menos, né? Também aqui, menos V escalar com U, menos com menos mais V e escalar com V. Só que aí algumas coisas você tem que chamar atenção. Lembra, U escalar com U eu já posso chegar ali e mudar para o módulo do U ao quadrado. V escalar com V eu já posso mudar para o módulo do V ao quadrado. E esses dois aqui no meio? Bom, tem isso aqui, né? U menos V escalar com U menos V está dando o módulo de U ao quadrado. E esses dois, tá? O V e outra V vezes U. Escalar com U, né? Eu mesmo troquei as bolas. Tá vendo como é fácil enrolar? E a gente viu no primeiro quadro, no segundo, que por propriedade, a ordem aqui não interessa, não vai alterar em nada. Então, eu botar o segundo como U escalar com V, dá na mesma. E se dá na mesma, você vai ter, no final das contas, 2 vezes U escalar com V. Estamos quase chegando onde eu queria. Então, isso daqui, na verdade, eu já posso substituir, é a mesma coisa que o módulo de U menos V ao quadrado, que vai dar o módulo de U ao quadrado, menos 2 vezes U escalar com V, mais o módulo do V ao quadrado. Bom, cheguei a isso. É uma segunda versão da mesma coisa, a qual eu já havia escrito ali à esquerda. Mas se os dois são iguais por caminhos diferentes, eu posso pegar os dois e fazer o quê? Igualar. Quando eu igualo os dois, o que você vai ter então aqui? O igualar fica aqui à esquerda. Módulo de U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado menos 2 vezes U escalar com V, módulo, né? Módulo U, módulo V cosseno θ, igual a módulo U ao quadrado, menos 2U escalar com V, mais módulo V ao quadrado. E aí, ó, esse vai cortar com esse vai cortar com esse. E o que vai sobrar no final? Que esses dois vão acabar cortando também, né? Menos 2, módulo U, módulo V cosseno de um lado, é igual a menos 2U escalar com V do outro. Aí esse menos pode ser cortado, o 2 também, né? E aí pronto. Com isso, a gente vai ter justamente qual é a segunda maneira de calcular um produto escalar, que já é, na verdade, aquela maneira que revela o ângulo formado entre dois vetores, tá? Então, quando você aqui tem isso daqui, ó, U escalar com V, estou lendo ali da direita para a esquerda. Isso também pode ser calculado como sendo o quê? O módulo de U pelo módulo do V pelo cosseno do ângulo entre eles. Então, guarda que essa aqui talvez seja a expressão mais usada para o cálculo do produto escalar, tá? Que é quando você tem o cosseno do ângulo formado entre dois vetores
aparecendo na expressão. Quer dizer que eu vou ter que esquecer a outra lá do início da aula? Cara, não. Você, na verdade, ao longo das questões, vai combinar o uso das duas. Agora, em exemplo, você vai ver isso. Eu vou ter que saber tanto uma quanto outra para, no final, chegar a esse tal ângulo que eu formo entre eles, beleza? Então, vou me afastar, dar o print aí no que, né, você não tinha printado ainda. Você não deu volta um pouquinho na aula, pegou o início. E próximo bloco eu já vou trazer questão aplicando isso para você se sentir mais à vontade e entender tudo isso que eu falei. Tá bom? Beleza? Ficamos por aqui. Me acompanha que tem mais vindo por aí, gente. Tchau, tchau. Bom, vamos entender agora o que é o produto escalar de fato com um exemplo numérico, que é o que conta para você entender a coisa em si funcionando. Então eu quero o ângulo entre esses vetores aí, U e V. Cara, vamos lá. Quando eu tiver que partir para achar o ângulo entre dois vetores, sempre pensarei de cara no escalar entre eles, que é dado como o que está até aqui em cima ainda. O módulo do primeiro pelo módulo do segundo pelo cosseno do ângulo entre eles. É claro que nem todas as questões são diretas assim. Essa aqui é uma aplicação diretona, basicona da fórmula. E como que isso funciona? Eu tenho 3 tarefas a serem realizadas. Número 1, achar o módulo do U. Número 2, achar o módulo do V. Número 3, achar o escalar entre eles dois de um jeito que eu não dependa do ângulo. Como é que eu vou usar o ângulo se eu não tenho ele e é isso que eu quero na questão? Não faria sentido. Então, já de cara, para você achar o escalar entre esses dois vetores, o que eu tenho que fazer? Vai fazer mágica, professor Fortão? Não! Definição deles que eu usei lá no início da aula. Lá quando você viu que o escalar era uma conta de x com x, y com y e z com z. Você não pode esquecer disso nem a pau, tá? Então aqui, ó, você vai ter o quê, ó? X vezes x, 2 vezes menos 1. Mais y com y, menos 1 com menos 1. Ah! E também ali, menos 1 com 2. Ah! Gente, tô boba. Que aí você vai ter o quê? Menos 2, mais 1, menos 2. Isso vai dar, então, menos 3. E aí, tendo isso em mãos, eu também tenho que achar o módulo dos vetores. Lembra também do bloco anterior. Eu vou calcular o que? A raiz de cada x, y e z ao quadrado e sair somando essa galera. Ou seja, vai ficar 2 ao quadrado com menos 1 ao quadrado e o outro menos 1 ao quadrado. Que aí você vai ter o quê? Vai ficar 4 mais 1, isso vai dar a raiz de 6, tá? E no módulo do V, idem. Ai, professor Fortão, não sei o que é idem. A mesma coisa. Ah, tá. Que aí vai ficar a raiz aqui de menos 1 ao quadrado com menos 1 ao quadrado com 2 ao quadrado. Vai ficar 1 mais 4, a raiz de 6 também. E no final, eu tenho que juntar essas 3 coisas numa conta só, que é essa aqui de cima que está em branco. Então você lembra que o escalar entre eles não deu menos 3? Então esse menos 3 que está aqui, ó, vem cá para a esquerda, tá? Então você vai ter o que aqui no final? Menos 3 que vai ser igual. O módulo do U, ele não deu raiz de 6? Então essa raiz de 6 vai entrar aqui. O módulo do V também não deu raiz de 6? Essa raiz de 6 vai entrar aqui, pelo cosseno do ângulo entre eles. E aí, com isso, você vai ter o quê? Que o menos 3 vai ser 6 vezes cosseno de θ, que é raiz com raiz, né? A raiz fica ao quadrado, esse 2 corta com a raiz e vira 6. Então, assim, no final você vai cortar esses dois aqui, você vai ter que menos 1 vai ser igual a 2 vezes cosseno. E aí, quando jogar esse 2 para a esquerda, você vai ter que o cosseno de θ vai dar menos 1/2. E, galera,
cosseno, saiu magrinho e gordinho, e o cosseno igual a menos meio, não é 60, 60 se desse mais meio, seria o 120, que é o suplementar dele. Então, 120 graus é o ângulo entre esses dois vetores. Beleza? Então é isso. O uso básico dessa fórmula é feito dessa maneira. Agora, uma observação aqui, tá? Que vale a pena ser dita nesse momento. Quando você aqui, tá? Tiver vetores ortogonais ou vetores perpendiculares, o que vai acabar acontecendo? Se eles são ortogonais, a diferença, na verdade, real entre ortogonal e perpendicular é que perpendiculares de fato se encostam, formando 90 graus, e ortogonal e olhando de frente, parece que eles se encostam, mas não se encostam. Mas o ângulo que eu avisto também é de 90. E aí o que acaba acontecendo? Você vai perceber que se eles formam 90 graus, o ângulo entre eles é um θ que é igual a 90. Se o ângulo entre eles é um θ que é igual a 90, quanto é que o cosseno de 90, galera? Ele vale 0. Então o cosseno vale 0. O cosseno, ele entra onde ali na minha conta? Ele não entra nem em cima. Nessa parte aqui à direita, não está todo mundo multiplicando por ele. Eu vou acabar fazendo o quê? Multiplicando por 0. Eu vou acabar, então, aqui, ó, pegando uma conta toda, vezes 0. Ou seja, isso vai dar 0. Isso quer dizer que o escalar será 0. Isso quer dizer que toda vez que eu tiver vetores ortogonais, significa que o escalar entre eles é igual a 0. Tá? Então, guarda isso daí. Toda vez que tiver vetores ortogonais... Ai, que bela conclusão, professor Maromba. Você vai ter aqui, ó, que o escalar entre eles é 0. Brusca, tá? Ok? Guarda isso, que isso é mega importante. Eu vou trazer agora outros exemplos aproveitando essa ideia e a ideia anterior de só usar definição para ficar isso muito bem na sua cachola, que eu sei que essa matéria é nova para muita gente. Muita gente não vê isso aqui no terceiro ano normal, nem sonha em ver, talvez só venha a enxergar isso aqui, ter contato com isso na faculdade, que eu acho péssimo, tá? Então vamos seguir aí, tira o seu print e não vai embora não, que a aula continua rolando. Bom, queridos, vamos pegar mais um exemplo, mesma coisa de antes, tá? Pegar aqui e achar o ângulo entre esses dois vetores. Primeira coisa, pega e monta o escalar com V. Você vai ter aqui 1 vezes menos 1, menos 2 com 1 e 1 vezes 0. Vai ficar menos 1, menos 2 e 0. Fica menos 3. Depois você vai ter o que aqui, ó? Módulo de U. Isso vai dar a raiz de 1 ao quadrado com menos 2 ao quadrado com 1 ao quadrado. Ou seja, vai ficar 1 mais 4 mais 1, o que vai dar a raiz de 6. E tem também o módulo de V, que vai ser o quê? A raiz de menos 1 ao quadrado com 1 ao quadrado com 0 ao quadrado. Vai dar a raiz de 1 mais 1, ou seja, a raiz de 2. Bom, mesma coisa do outro, só para ter um reforço e você entender muito bem do que eu estava falando. Pega agora, volta aqui na fórmula principal, que é aquela que fala o quê, né? Que o escalar com V é módulo de U, módulo de V, cosseno de θ. E aí você vai ter, no caso aqui, o quê, né? O escalar com V vale menos 3. Módulo de U, raiz de 6. Módulo de V, raiz de 2. E cosseno de θ. Pronto, né? Raiz de 6 com raiz de 2, isso vai dar raiz de 12, que é a mesma coisa fatorando que 2 raiz de 3.
você vai ter que menos 3 vai ser 2 raiz de 3 pelo cosseno de θ. Aí acabou. Joga isso aqui para a esquerda, que tu vai ter que o cosseno de θ é menos 3 sobre 2 raiz de 3. Geralmente nas provas eles não deixam as respostas dessa maneira. Eles pegam e fazem o quê? Racionalizam, multiplicando em cima e embaixo pela raiz. E às vezes até fazendo isso, surgem resultados que você reconhece o ângulo de origem desse cosseno, o que ali não estava dando para reconhecer ainda. Então, a raiz de 3 contra a raiz de 3 vai cortar com a raiz de cima. E aí, ó, o que eu te falei? Nossa, professor Fortão, você vai ter que o cosseno de θ vai dar menos a raiz de 3 sobre 2. Bom, lá no outro, quando deu menos meio, eu falei, ó, meio é 60, menos meio é 120. Se der a raiz de 3 sobre 2 positivo, seria no caso 30, como deu um menos ele, vai ser o quê? 150 graus, sempre o suplementar dele, que no cosseno, quando eu pego ângulos suplementares, o sinal do ângulo, perdão, o sinal do cosseno, troca de sinal. Então, o ângulo é 150. Ah, e se tivesse dado um cosseno esquisito, que não está naquela tabela, nem é suplementar ele, não é nada oriundo, de 30, 45, 60. Ou a questão, vai estar pedindo cosseno deu 1/3, pum, acabou. Ou você vai justamente usar o quê? A ideia de arco cosseno para poder isolar o ângulo, e é provavelmente assim que vai estar nas opções para você marcar. Então, sei lá, vai que você acha que o cosseno de θ deu 1/3. Então, o θ vai ser o quê? O arco cosseno de 1/3. É isso, tá? É isso que a gente está querendo. Beleza? Tranquilo, gente? Então, vamos agora pegar outro tipo de exemplos para a gente já começar a migrar para o final dessa aula. Essa aula é tranquila, ela só é novidade para muita gente, então merece ser treinada com as nossas listas que você vai acessar aí na aba de material que fica ao lado do vídeo. Para quem está me vendo via plataforma, essa é uma aula fechada, é só para assinantes. Então você tem essa aba aí, e aí você já acabou a aula dada, aula estudada, começa a estudar esse assunto. Beleza? Mas segura aí que não acabou não. Temos mais um rol de questões para fazer. Bom, meus queridos, vamos terminar a aula agora com mais um exemplo. Aqui eu tenho esse esse m faltando. Eu quero saber o valor desse m, do m, né, x, para que o triângulo ABC seja retângulo no ângulo A, tá? Por que eu falei x eu não sei, é caduco, né? Então olha só, galera, o que você vai ter aqui? Primeiro, cuidado que tem questões que não vêm com o vetor já pronto e montado desde o início. No caso aqui eu sei que é um triângulo, vamos fazer um esqueminha aqui, um rascunho. Tem um triângulo que é retângulo no ângulo A e que é assim, ele tem um ângulo de 90 no A, então, ou seja, eu tenho vetores aqui que são perpendiculares entre si. Mas eu não tenho o vetor ainda visualmente falando, eu tenho lados que eu sei que em cima deles eu posso construir vetores. Qual é a dica aqui? Quando você fizer isso, sempre construa vetores que saem do mesmo ponto, porque o ângulo entre vetores é aquele ângulo que eu enxergo quando eles saem de um mesmo lugar. Então eu não quero alguma coisa com ângulo de 90, ele não está no vértice A aqui, então eu vou pegar e construir dois vetores que saem do vértice A. Um AB e um AC, tá? E aí eu tenho o quê? Que o escalar entre eles, já que o AB ele é perpendicular ao AC, que o escalar entre eles dá zero. O ângulo entre eles é 90 graus. E quando o ângulo entre dois vetores é 90, o escalar entre esses dois vetores é igual a zero, tá? Então, o que eu faço agora? Primeira tarefa, construir os dois vetores. Eu só tenho as coordenadas dos pontos, mas faltam as coordenadas dos vetores em si. O primeiro deles é o AB. Vetor AB, vetor que sai de A e termina em B. Lembra como eu monto as coordenadas de um vetor? Você tem que pegar e fazer extremidade menos origem. Então, vou pegar ali, ó, o m menos 1, o 2m
e o 2 e subtrair aquele M1 e 0 que eu tenho ali. Então, fazer essa conta, galera, é você fazer cada x daqui menos cada x dali. Cada y daqui menos cada y dali. Ficando m menos 1 menos m, apenas menos 1. 2m menos 1 vai ficar assim mesmo, não tem como juntar. E 2 menos 0 que fica 2. Depois eu faço a construção do AC. O que vai ser o vetor AC? É o C menos o A. Ou seja, 1, 3 e menos 1 menos M, 1 e 0. Dando então aqui 1 menos M, 3 menos 1 que é 2, e menos 1 menos 0, menos 1. Bom, aí agora eu vou falar que o escalar entre eles é 0. Nessa etapa eu não preciso fazer o cálculo do módulo, ainda bem. Já pensou fazer aquelas contas de elevar ao quadrado com esses valores aqui? Eu só tenho que fazer o escalar nu e cru, que nem você viu lá comigo no início da aula. Ou seja, cada x com cada y, cada x com cada y, cada x com cada y, essa conta dando 0. Vamos esquematizar então aqui, tá? Para você não ficar confuso. Então eu vou fazer que o escalar de menos 1, 2m menos 1 e 2, com 1 menos m, 2e menos 1, que isso vai dar 0. Então você vai ter x com x, troca o sinal, vira m, menos 1. Depois, y com y, 2 vezes 2m menos 1. E z com z, terceira coordenada dali, com terceira daqui, fica menos 2, né? 2 vezes menos 1. Aí pronto. Faz distributivo aqui dentro, dá uma ajeitada na conta. 4m menos 2, é só isso mesmo agora? Só. E aí, você vai ter que 4m com m dá 5m, menos 1, menos 2, menos 2, menos 5. Tudo isso igual a 0. Você vai ter 5m igual a 5, ou melhor, que esse m vai dar 1, ok? Então, o valor do m para que esse triângulo seja retângulo nesse vértice A é igual a isso daqui. Tira aí, então, galera, o print mais uma vez. Anota antes de partir para fazer as questões da folha que a gente tem aí. Faz primeiras da aula, caso você não tenha compreendido muito bem alguma coisa. Então, você dá frente para você dar um print, deu o print aí, beleza? Tranquilo? Então, me despeço por aqui. Teremos outras partes, produto vetorial, produto misto, a parte do R3 em si, equação do plano. Tem muita coisa vindo por aí ainda. Vai estudando calminho, que dá tempo, você vai estar muito bem na prova. Pessoal, fico contente em ter você na nossa família. Espero que você esteja aproveitando as aulas. Tô contigo. Força, não desiste. Acho que em um momento como esse você tem que sempre ter alguém te dando um up moral. E é para isso que eu também estou aqui. Confio em você, pessoal. Forte abraço, forte beijo, até mais.